Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineu. Sim. Deputado Felipe Ellen. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputado Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renata Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. O parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças foi aprovado recebendo 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Solicito ao senhor, excelentíssimo senhor deputado Cafu, que apresente parecer e voto pela Comissão de Assuntos Sociais. Pela ordem, eu peço 5 minutos, porque eu estou fazendo o meu relatório. Concedemos 5 minutos, suspendemos a sessão por igual prazo. Está suspensa a sessão. Está reaberta a presente sessão. Solicito ao senhor relator da Comissão de Assuntos Sociais que apresente seu parecer e voto. Com a palavra o deputado Cafu. Com a palavra o deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de eu proferir o meu voto, eu queria colocar uma questão aqui que me parece que é uma questão de encaminhamento. Eu queria só declinar acerca disso antes de pronunciar meu voto. É o voto, senhor Tudo presidente. bem. Depois tem o momento Eu peço do a debate. dispensa da leitura do relatório. Está dispensado. Direto ao está voto. concedido. A proposição do deputado Miquel Paz visa garantir a unidade e representatividade das entidades estudantis, a saber, UNE, DCS, a nível superior, UBS e UMESB, a nível secundário. Sabidamente, hoje, a carteira de estudante emitida pelas entidades estudantis e estabelecimentos escolares encontra um obstáculo operacional, qual seja um modelo unificado e padronizado. Com isso,
os bilheteiros, os shows, os espetáculos não têm aceitado a carteira emitida pelos estabelecimentos. Daí a importância da padronização. Em função disto, acompanho o projeto do deputado Miqueias Paz pela revogação e os pareceres das comissões CCJ e COF. E, ao mesmo tempo, quero dizer que estou fazendo esse encaminhamento com a perspectiva de apresentar emenda garantindo maior transparência por parte dos estudantes, por parte dos recursos arrecadados, um controle via as entidades estudantis e o próprio movimento estudantil dos recursos arrecadados com a carteira e o repasse para as entidades estudantis locais. Meu voto, portanto, é favorável. Em discussão. Com a palavra o deputado Benício. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem quanto ao relatório apresentado pelo deputado Cafu, porque eu não entendi. Ele disse que ia apresentar uma emenda. Não deu para entender se faz parte do relatório dele a emenda que ele já apresentou ou se ele pretende apresentar futuramente essa emenda. Então, não pode constar do relatório o que ele pronunciou, porque não existe a emenda. E, no sentido também, ele não se pronunciou sobre o substitutivo. Ele falou do projeto do deputado Miqueias. Bom, então... Deputado, Vossa Ele Excelência... acompanhou, então. Vossa Excelência pode não ter percebido, ele pediu dispensa da leitura do relatório e apresentou o voto. No voto dele, ele pode, ao votar, externar que também apresentará, quando acharem oportuno, no caso em segundo turno, emenda. Então, e ele acompanhou no voto, e ele como voto. E o voto é a declaração do relator. E apresentou acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineu. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberger. Deputado Rodrigo Hollenberger. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. O projeto da Comissão de Assuntos Sociais foi aprovado, recebendo 19 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 5 deputados ausentes. Em discussão, o projeto de lei 014/95.
Não havendo quem queira discutir, com a palavra o deputado Miqueias Paz. Bom, é um projeto, como a gente já colocou, que tem um significado extremamente importante para o movimento estudantil. É um projeto que resgata essa luta, que põe de verdade, e hoje a Câmara demonstrou, eu gostaria de agradecer a bancada de oposição, da maneira como agiu, da maneira como lidou. Eu, particularmente, procurei conduzir esse processo da maneira mais transparente possível, indo às entidades, indo mesmo aos mais interessados que a lei permanecesse nessa situação. Tive alguns encontros com os sindicatos de proprietários de escola, mantive a conversa por entender que quanto mais aberto fosse essa conversa, melhor seria para o movimento. E a isso eu me sinto muito grato e muito satisfeito da maneira como está se dando esse processo, que ele está sendo respeitado em todas as suas instâncias, as discussões estão sendo respeitadas. Há, claro, diferenciações e a gente tem que aprofundar essas diferenciações. Mas, antes de mais nada, gostaria de agradecer à casa, a todos, da maneira como que trataram esse projeto, a seriedade como que foi tratado e o respeito, acima de tudo, aos estudantes que aqui estiveram e aos que são os grandes interessados desse projeto. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, eu gostaria de, em primeiro lugar, registrar aqui as palavras do deputado do PCdoB, deputado Miqueias Paz, que, num gesto aí de indiscutível soberania política, reconheceu o papel do Partido Progressista, do deputado Renato Rainha, do deputado Odilon Aires, do deputado Benício Tavares, Jorge Cauí, deputado Tadeu Filipelli, deputado Daniel Marques, deputado Edmar Pirineus, deputado Manuelzinho, e o meu também, deputado Luiz Estevão, como líder do partido, no inequívoco apoio ao pleito dos estudantes de que fosse restituído a eles o direito de emitir as carteiras estudantis. Nós nos detivemos demoradamente no exame dessa questão e chegamos à conclusão que ele só traz benefícios a toda a comunidade estudantil. Daí a razão do nosso inequívoco apoio. Eu aproveito o momento, senhor presidente, para lhe fazer um apelo. Nós temos acompanhado desde o primeiro dia do nosso trabalho legislativo a mobilização dos estudantes diária no sentido de ter aprovado o seu projeto. Nós sabemos, por uma questão de regimento interno, que o presidente, em tão boa hora, pretende reformar, os projetos nesta casa devem ser aprovados em primeiro turno e discutidos e aprovados novamente em segundo turno. Considerando que todos os pareceres das 3 comissões, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e da Comissão de Assuntos Sociais, foram aprovados por unanimidade. Considerando que nós temos 20 deputados em plenário, eu solicitaria que nós, tão logo seja encerrada a votação do projeto em primeiro turno, que eu tenho certeza também terá a aprovação unânime de todos os deputados, que imediatamente fosse convocada uma nova sessão extraordinária para que já fosse examinado, apreciado e votado esse projeto também em segundo turno, para que essa luta dos estudantes, que todos nós reconhecemos ser tão legítima, tão justa, correto, para que eles possam retornar às suas casas hoje e informar a todos os seus companheiros que, mais uma vez, a vontade dos estudantes prevaleceu e se fez verdade. Muito obrigado. Em discussão, com a palavra o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de agradecer aqui aos estudantes por mais e parabenizar por mais essa vitória que foi, com certeza, nós conseguimos. Também gostaria, senhor presidente, houve um acordo entre o senhor, deputado Cafu, deputado Arruda, Marcos Arruda, juntamente com o presidente da UNE, em que se votasse hoje a discussão do primeiro turno. E, conforme os entendimentos, que está tudo dando certo, os deputados estão de acordo, por unanimidade votaram no projeto, eu gostaria de pedir à Sua Excelência que examinasse a possibilidade de votar ainda hoje a discussão e aprovação em segundo turno. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Senhor presidente,
Nós já estamos praticamente 15 horas em discussão esse projeto do nobre deputado Miqueias, e que fez aqui hoje um acordo de liderança, que é uma prática e uma rotina da Casa dos Deputados. É um fórum de discussão legal. Agora, eu gostaria de pedir ao senhor presidente que abrisse essa discussão, uma outra extraordinária, para que os estudantes saíssem daqui hoje na certeza que foi votado o seu projeto até a redação final. Portanto, eu gostaria de pedir aos estudantes que não saíssem daí enquanto não votasse a lei que hoje nós estamos discutindo aqui nesse plenário. Não, o acordo, eu faço um apelo ao deputado Cafu, à deputada Lúcia Carvalho, ao deputado Geraldo Magela, que vote hoje, ainda, agora, este projeto. Antes de passar a continuidade da discussão, a presidência fará um esclarecimento, para que, inclusive, abra a todos os estudantes e a todos os deputados a clareza do que aconteceu. Presidente, questão de ordem. Não, Discussão em discussão. Sim, antes de continuar a discussão, a presidência vai fazer um esclarecimento. Nós fomos procurados pelo deputado Marcos Arruda, pelo deputado Xavier, pelo presidente da UNE, estudante companheiro Guzmão, por um outro estudante que, infelizmente, eu não me lembro o nome, e recebemos um requerimento solicitando a convocação de uma sessão extraordinária. Aquele requerimento, segundo o regimento interno, deveria ter sido aprovado em plenário. Mesmo que aprovado em plenário, caberia a nós a fixação da data. Eu propus que se procurasse o deputado Cafu, fizesse a ele a ponderação para se votar hoje, pelo menos em primeiro turno. O deputado Cafu concordou em votar em primeiro turno. E eu, então, fiz um acordo corroborado pelos 2 deputados e pelos 2 dirigentes estudantis, e é de meu feitio cumprir os acordos que foram feitos. E o acordo feito é de que nós votaríamos hoje apenas o primeiro turno, e assim será mantido. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria... O deputado Marcos Arruda, questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de endossar as suas palavras. Esse acordo foi feito na minha presença, na presença de Vossa Excelência, do deputado Adão Xavier, do presidente da UNE e do presidente da UBS. Portanto, eu mantenho o acordo, senhor presidente, por questão de ética. Com a palavra, o deputado Benício Tavares, para a discussão. Senhor presidente, eu gostaria apenas de estranhar que esse acordo que foi firmado, nós não fomos chamados a participar, estamos de alegre na coisa. Nós viemos para uma sessão que não almoçamos, estamos aqui direto desde de manhã, e, de repente, a gente é avisado que houve um acordo para votar apenas o primeiro turno. Eu acho que se tem que haver acordos nessa casa, que os deputados sejam comunicados de acordos globais e não acordos setorizados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acredito que muda um pouco o contexto da questão, é que o projeto foi aprovado pela unanimidade, foi acordado todas as dificuldades foram resolvidas através de um grande acordo de plenário. Então, no meu entender, não tem nenhuma justificativa para prolongarmos mais a questão e, sim, decidir já. A presidência convocaria uma nova sessão e sem conhecer o acordo firmado por Vossa Excelência, pelo deputado Marcos Arruda, eu acho uma desconsideração com os outros deputados que estão aqui até agora aguardando a votação da matéria. Eu quero alertar os senhores deputados, que nós sequer votamos o projeto em primeiro turno, que nós votamos apenas os pareceres. Então, aos senhores parlamentares, é importante que fiquem atentos que nós não votamos sequer o primeiro turno ainda. Em discussão, com a palavra, o deputado Rainha. Senhor presidente, eu também, como deputado Benício, tomei conhecimento há poucos instantes
desse acordo que foi feito. Sei que Vossa Excelência, como o deputado Marcos Arruda, são homens de palavra e honrado, e tanto os representantes dos estudantes, mas eu quero fazer um apelo à consciência dos senhores e ao sentido de justiça de vocês, que eu sei que é muito elevado, para que nós, hoje, possamos, após aprovar o projeto em primeiro turno, convocar outra sessão extraordinária, aprovar em segundo turno e depois aprovar a redação final, para que aqui a gente possa já encerrar esse projeto e o estudante ir para casa. Sei que com isso Vossas Excelências não estarão rompendo compromisso, mas demonstrando que o espírito de justiça de Vossas Excelências é muito elevado. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, eu entendo que essa matéria demandou mobilização e, o melhor de tudo, mostrou unanimidade nessa casa. Então, com todo respeito a esse acordo, apesar de não termos participado, eu entendo que a votação do segundo turno viria, inclusive, auxiliar os trabalhos dessa casa, conforme declarações de Vossa Excelência no jornal de hoje, que existe uma fila, inclusive, de projetos no aguardo, até mesmo aqueles de urgência. Eu acho, então, vindo até auxiliar as colocações de Vossa Excelência na imprensa de hoje, seria interessante a votação em segundo turno. Muito obrigado. Senhores parlamentares, eu alerto que o debate é sobre o projeto, sobre se votaremos ou não em segundo turno, só depois de votar o primeiro turno, porque nós nem sabemos se o projeto vai ser aprovado em primeiro turno. Então, gostaria que os senhores parlamentares se limitassem à discussão do mérito do projeto. Deputado Adão Xavier, Vossa Excelência já usou da palavra para discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado. Eu acho que foi feito pela presidência um esclarecimento com relação ao segundo turno. Então, no meu entender, eu acho que cabe ao deputado também comentar o esclarecimento da mesa. Eu acho o seguinte, eu queria saber qual o segredo desse acordo, que nós não podemos saber esse segredo. E que não pode, por que não pode votar o segundo turno hoje? Eu quero saber por quê. Porque não ficou esclarecido esse acordo, não ficou esclarecido esse segredo. Por que não pode votar o segundo turno hoje? Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Questão de ordem, deputado. Eu gostaria de esclarecer, senhor presidente, que não tem segredo nenhum no acordo. O que nós pedimos, eu, deputado Marcos Arruda, juntamente com os representantes dos estudantes, foi que Vossa Excelência convocasse uma sessão agora, em primeiro turno, para que seja aprovado o projeto. Não tem segredo, não tem mistério nenhum. Agora, diante dos fatos que... Só um minutinho, senhor presidente. Que há um consenso dos deputados. Eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, que ao deputado Cafu, à deputada Lúcia de Carvalho, que reconsiderasse esse acordo e que nós, hoje à tarde, pudéssemos ainda votar o segundo turno. A presidência esclarece a todos os senhores deputados e a todos os estudantes aqui presentes. Senhor presidente, questão de o ordem. acordo foi feito e será mantido até o final. Aos deputados que reclamam de não terem participado do acordo, os deputados não estiveram no meu gabinete e, como cabia a nós convocarmos ou não a sessão, em atendimento a um requerimento que nos foi levado pelo nobre deputado Marcos Arruda e pelo nobre deputado Adão Xavier, em atendimento a este requerimento e às assinaturas ali apostas, e em atendimento e em consideração e em respeito aos estudantes, nós decidimos fazer a sessão de primeiro turno. E foi em respeito aos estudantes, principalmente, que nós decidimos votar em primeiro turno. Então, solicito aos senhores parlamentares, nós vamos encerrar a discussão e vamos à votação. Era esse o meu pedido de questão de ordem. Era para encerrar essa Tendo discussão. sido encerrada a discussão, em votação, o projeto de lei 014/95. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando, os que votarem pelo não estarão rejeitando. Sim. Declaração. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputada
Deputado Edmar Pirineu, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, Sim, com declaração. sim, com declaração. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, sim. Deputado Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputado Maninha, deputado Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miquel Paz, sim. Deputado Dilon Aires, sim, com declaração. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim, com declaração. Deputado Rodrigo Hollenberg, sim. Deputado Xavier, deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, sim, com declaração. O projeto de lei 014/95 foi aprovado como substitutivo apresentado pela CCJ, recebendo 19 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 5 deputados ausentes. Declaração de voto do deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu votei sim, porque acho que a matéria é de importância vital para organizações dos estudantes. Volto a fazer um apelo a Vossa Excelência, que como esse acordo firmado por Vossa Excelência o deputado Marco Arruda não se estendeu aos outros parlamentares, eu faço um apelo para que a sessão possa ser convocada ao segundo turno e decidamos de uma vez essa matéria. Com a palavra o deputado Daniel Marques para a declaração de voto. Senhor presidente, eu votei sim porque entendo da importância desse projeto para os estudantes do Distrito Federal. E gostaria de pedir a Vossa Excelência, com o senso de seriedade que sempre tem norteado os trabalhos na presidência dessa casa, que se sensibilizasse com os estudantes do Distrito Federal no sentido de nós votarmos o segundo turno agora, porque nós não podemos brincar com a comunidade, nós não podemos brincar com os estudantes. Eu gostaria que fosse votado agora, porque eu não sei que segredo é esse que não pode votar o segundo turno agora. Então, quem tem o segredo, que conte qual o segredo, que não pode votar agora o segundo turno. Porque eu não participei de acordo e não sei o segredo que tem de não poder votar agora e a gente mostrar a seriedade dessa casa e dar resposta para a comunidade rapidamente. Muito obrigado. Com a palavra o deputado João de Deus para a declaração de voto. Votei sim, senhor presidente. E com a permissão do meu líder, deputado Marcos Arruda, o acordo foi firmado para que nós votássemos no primeiro turno. Então, se não quiserem cumprir o acordo, acredito que, com a permissão do deputado Cafu, nós vamos retirar o quórum. Com a palavra o deputado Luiz Estevão para a declaração de voto. 1 minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é preciso ficar claro que se houve algum acordo nesta casa, o Partido Progressista e os deputados do Bloco Progressista Liberal não foram convidados a participar desse acordo e não participaram desse acordo. Portanto, nós não temos nenhum compromisso com esse acordo. Além disso, no momento em que o propalado acordo foi firmado, havia uma grande polêmica em torno do assunto. Era um momento polêmico em que nós discutimos uma série de questões. Ora,
mediante um amplo entendimento, conseguimos um fato extraordinário. Apresentaram o relatório do deputado Benício Tavares, que corrigiu todas as divergências existentes no projeto, obteve o apoio de todas as entidades estudantis representadas aqui e, mais do que isso, senhor presidente, obteve a unanimidade dos parlamentares presentes a esta sessão com um quórum expressivo, um quórum de 19 deputados. Então, eu acredito, senhor presidente, e lhe faço um apelo, e ao deputado Marcos Arruda e ao deputado João de Deus, acredito que as razões que dificultariam uma votação em segundo turno foram superadas pelo entendimento traduzido no relatório do deputado Benício Tavares. Portanto, eu acredito que não há nenhuma razão para que nós não realizemos imediatamente o segundo turno dessa votação, permitindo assim que essa questão, que é tão importante para a classe estudantil do Distrito Federal, seja definitivamente resolvida. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Odilon Aires para a declaração de voto por 1 minuto. Senhor presidente, eu votei sim, porque foi o acordo, essa sessão hoje encerrou-se 2 horas, não, 1 hora por volta, e um requerimento do nobre deputado Marcos Arruda, para que os deputados retornassem a essa casa para uma votação. Nós voltamos aqui para votar e não para fazer acordo. Deputado não se faz acordo no seu voto. Vota pela sua consciência. E eu quero lamentar muito ouvir aqui de deputado dizer que vai retirar o quórum. Dizer que vai retirar o quórum. Isso aqui deveria respeitar, inclusive, os estudantes que estão aqui, para sair daqui na certeza que o seu projeto foi votado e que nós estamos aqui no dever de votar. Não temos que estar fazendo acordo em votação. Temos que votar sim ou votar não. Nós temos que votar hoje o segundo turno desta matéria. Se está prorrogando com acordo feito no gabinete de presidente, alguma coisa vai acontecer por aí. Com a palavra o deputado Renato Rainha para a declaração de voto. Senhor presidente, nobres deputados, senhores estudantes, votei sim, porque considero essa matéria de fundamental importância para o ensino secundário e universitário do Distrito Federal. Queria repudiar aqui com toda a veemência um acordo que foi feito, do qual não participaram os demais partidos, e pedir para que todos os deputados aqui presentes tenham consciência da sua enorme responsabilidade nesse momento e permaneçam em plenário e votem a favor de se marcar uma nova sessão extraordinária imediatamente, para que a gente possa votar esse projeto hoje, segundo turno e redação final, e deixar de uma vez por todas aprovada essa matéria. Os estudantes estão aqui, e eles vão saber, na prática e não no discurso, quem são os verdadeiros deputados que se preocupam com a questão educacional no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a presidência ao deputado Edmar Pirineus. Declaração de voto, deputado Geraldo Magela. 1 minuto. Senhor presidente, eu votei sim, porque já na primeira alteração, quando foi feita, eu votei não, quando o deputado Haroldo Sataque apresentou um projeto para vigir a lei que está vigindo. Agora, eu vim aqui muito mais para dizer aos deputados que estão pedindo para votar em segundo turno, para ter muito claro, nós fizemos um acordo, inclusive com os representantes dos estudantes que queriam votar hoje, e nós aceitamos votar, sim, em consideração e em respeito aos estudantes que tinham vindo para cá e que a matéria era polêmica. E como era polêmica, era melhor se votar hoje o primeiro turno, discutir as polêmicas e, a partir daí, fazer as discussões que precisam ser feitas, inclusive corroborado com o próprio autor, deputado Miqueias Paz. Então, naturalmente, que nós queremos atender os estudantes e atender os estudantes naquilo que efetivamente eles têm de interesse, que é alterar o projeto, mas fazer isso de forma conscienciosa, tranquila e da forma como foi feito aqui hoje, consensual. Passa a presidência ao deputado Geraldo Magela. Então, de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Adão Xavier, inicialmente. Senhor presidente, eu gostaria, mais uma vez, porque estão questionando o acordo. O acordo foi um acordo bom, um acordo que era para votar. Não tem nada demais nisso aí, não. Então, eu gostaria de, mais uma vez, pedir a Vossa Excelência que reiterasse nossos pedidos para que possamos, através de um requerimento, ainda não prejudicar os estudantes, mas que resolvêssemos essa questão hoje ainda. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Benício Tavares para a questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de informar a Vossa Excelência que a nossa bancada está apresentando um requerimento para a convocação de sessão extraordinária a realizar-se logo após a essa, no sentido de votarmos a matéria em segundo turno. Cadê o requerimento? Pedimos apenas 3 minutos para apresentar o requerimento, senhor presidente. Vai ser pior, a emenda vai ser pior do que o soneto. A emenda vai ser pior do que o soneto. Por quê? Pode mandar, manda que eu vou votar. A presidência aguarda, então, o requerimento. Não, chega aqui. A presidência imediata realização não existe. Não. Imediata não pode. Não. Requerem a convocação de sessão extraordinária, tudo bem. Deixa aí, eu posso mudar isso aqui. Posso até mudar isso aqui? Sim, pode mudar. Eu vou encerrar. Deixa eu te fazer uma convocação. Não vai adiantar. Deixa eu te fazer uma convocação. Não pode. Deixa eu te fazer, te mostrar. De qualquer jeito. Senhor deputado, nós recebemos um requerimento, está em desacordo com o regimento interno e não havendo mais nada a tratar, Gostaria de pedir ao presidente, da mesma forma como ele concedeu ao Renato Rainha 3 minutos, que conceda a mim também 3 minutos também, para que eu possa fazer um requerimento de votação de segundo turno que está sendo elaborado nesse instante. Por favor. Darei a Vossa Excelência essa oportunidade, deputado. Senhor presidente, questão de ordem. Podia, por favor, citar o que está errado no requerimento?
desacordo. Vossa Excelência vai ter oportunidade de receber por escrito a informação. Mas nesse momento, senhor presidente, da mesma forma que o deputado Cafu teve 5 minutos na elaboração do parecer dele, seria possível? Já concedi ao deputado Obrigado, Daniel senhor Marques presidente. os 3 minutos Tinha para certeza, apresentar o eu tinha requerimento. certeza desse entendimento. Obrigado. Não tem jeito, pois é, mas eu estou falando para deixar de fazer essas coisas. Eu sei. Não, e nem vai, viu? E tem que ouvir. Não tem problema. Não, não, obrigado. Não, não é orar. Não pode piorar. Não pode. Não, não. Não é sério. Não é sério. A presidência indefere o requerimento por estar em desacordo ao regimento interno, solicita a compreensão dos senhores parlamentares, inclusive para o acordo firmado, e encerra a presente Senhor sessão. presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Queria que fizesse a verificação de quórum. Convido o deputado César Lacerda a secretariar os trabalhos da mesa e o próprio parlamentar procederá à chamada nominal dos senhores parlamentares para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauê, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho,
Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Presente. Ele está tão perto que eu não ouvi. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Odilon Aires. Queria lembrar ao nobre deputado que eu estou fazendo chamada e não votação. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado José Ramalho. Presente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 presença e 13 ausência. A lista de presença acusa o comparecimento de 11 senhores parlamentares ao plenário, 13 ausentes. Há número regimental. Convido o presidente desta casa, deputado Geraldo Magela, a presidir os trabalhos da mesa diretora. Solicito ao senhor deputado Peniel para secretariar os trabalhos da sessão e fazer a leitura de expediente sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Filipelli, que dispensa do pagamento de encargos mensais e do saldo devedor os mutuários detentores de financiamento concedidos pela extinta Sociedade de Habitação de Interesse Social X até 28 de fevereiro de 86, cujo valor da prestação não cubra o custo operacional da cobrança. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha concede transporte gratuito às pessoas reconhecidamente pobres em atendimento a convocações das autoridades judiciária e policial, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Distrito Federal. Indicação de autoria do deputado Zé Ramalho, que sugere ao governo do Distrito Federal a instalação de um posto de saúde no INCRA 7, reserva G, na região administrativa de Braslândia. Ofício 256 na origem do governo do Distrito Federal, que informa ter sancionado o projeto de lei 453, que se converteu na lei 850 de 9 de março de 1995, que dispõe sobre a criação de sessões especiais de atendimento ao idoso nas delegacias do Distrito Federal e da outras providências, de autoria do nobre deputado Jorge Cauí. Mensagem 015 de 96, de autoria do Executivo Local, que informando que sancionou o projeto de lei 453 de 92, que dispõe sobre a... Isso é a mesma coisa, peraí, como é que fizeram dois ofícios da mesma coisa?
retificando a mensagem 015 está anexa ao ofício 256, ou seja, o ofício 256 anexa a mensagem 015, que trata do mesmo teor. Projeto de lei de autoria da deputada Maninha, destina áreas para implantação de estabelecimentos comerciais no setor de mansões Parkway SMPW e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevão autoriza o governo do Distrito Federal a implantar postos policiais de atendimento à mulher nas delegacias circunscricionais. Projeto de lei de autoria do deputado João de Deus autoriza o governo do Distrito Federal a conceder aos policiais militares e bombeiros militares a gratificação de risco de vida. Moção de autoria do deputado João de Deus sugere a manifestação da Câmara Legislativa ao reitor da UNB para alterar a denominação do campus universitários para Campo Universitário Professor Darcy Ribeiro. Moção de autoria do deputado Renato Rainha, que reivindica providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal no sentido de baixar as normas e os regulamentos da operacionalização, funcionamento e fiscalização sanitária da rede de abatedouros públicos tratados na Lei 178, de 1 de novembro de 91. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha, disciplina as atividades de comércio varejista e armazenamento de gás liquefeito de petróleo do Distrito Federal e quanto à segurança e da outras providências. Indicação de autoria do deputado Renato Rainha, sugere à Secretaria de Transporte a inclusão do trecho que especifica em Samambaia no sistema de transporte público alternativo. Requerimento de autoria do senhor deputado Odilon Aires solicita seja marcada a sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade satélite do Cruzeiro, região administrativa 11. Moção de autoria do deputado Geraldo Magela, que solicita à Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar ao excelentíssimo senhor governador reivindicação de providências para celebração de acordo com os servidores do quadro suplementar da Fundação Educacional, no sentido de promover a regularização funcional nas carreiras e conceder-lhes as vantagens decorrentes desta providência. Moção de autoria do deputado Daniel Marques, reivindica providências ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a construção de estrada vicinal rural nas comunidades agrícolas Quebrada dos Guimarães e Quebrada dos Neres, derivando da DF-130. Requerimento de autoria do senhor deputado Cláudio Monteiro, requer a realização, no dia 5 de maio de 95, de uma sessão solene da Câmara Legislativa do DF, na cidade satélite do Guará, para a comemoração do 26º ano daquela cidade. Damos início ao pequeno expediente com comunicado de lideranças. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda, líder do Bloco Parlamentar Independente. O deputado Marcos Arruda está ausente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg, vice-líder do Bloco Parlamentar Socialista. O deputado está ausente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha, líder do PL. O deputado está ausente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Odilon Aires, líder do PMDB. O deputado está ausente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu, líder do PT. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda, líder do PRN. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria saber do senhor presidente, os deputados ausentes, eles serão chamados novamente, porque se assim o for, levarão vantagem no seu pronunciamento. Não, não serão chamados novamente. Os deputados que não estiverem no momento da chamada, perderão a sua vez, conforme nós já estipulamos, né, em sessão aqui na Câmara. Os deputados que não usarem da palavra no momento em que forem chamados, não serão chamados novamente. Então, eu vou usar da palavra, porque os deputados que me antecederam não serão chamados novamente, né? Só questão de ordem, senhor presidente. Eu já estou presente e gostaria de falar em nome da liderança do bloco.
Senhores deputados, nós já estabelecemos aqui que os deputados serão chamados pela ordem de inscrição e, na medida em que estiverem, para não prejudicar os que se inscreveram primeiro, os que forem chamados e não estiverem presentes perderão a vez. Eu vou repetir a chamada. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. Quer contestar o encaminhamento da presidência? Por favor, conteste por escrito. Vou retomar a chamada dos líderes e os que estiverem presentes usarão. Os que não estiverem vão perder a vez. Deputado Marcos Arruda. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. A presidência, enquanto estiver no exercício, eu estiver no exercício, nós não vamos conceder a palavra a quem não estiver no plenário com o artifício de ser o último a falar. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda, por 3 minutos. 3 ou 5, senhor presidente? 3 minutos. 3 minutos. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais. Em nome do Bloco Parlamentar Independente, eu quero louvar o projeto governamental do excelentíssimo senhor governador em relação a pela vida e pela saúde. Esse projeto vem sendo executado pelo senhor João de Abreu, secretário de Saúde, e iniciará com um teste piloto na cidade de Santa Maria. E por que, senhores deputados, a cidade de Santa Maria? A cidade de Santa Maria tem uma população de cerca de 130 mil habitantes. E apenas um posto de saúde está localizado nessa cidade. E apresenta um dos índices de mortalidade infantil mais baixo do Distrito Federal. Cerca de 33 em 1000 habitantes. Comparado a algumas cidades do sul da África. Isto em plena capital da República. Nós sabemos que o país vem passando uma crise a partir de 1973. Completamos, em 1993, 20 anos de recessão, onde a fome e a miséria campeou no país e particularmente também no Distrito Federal. Já há sinais de retomada de crescimento, como se verificou em 1993 e 1994, onde o país cresceu cerca de 5%. E eu não tenho dúvida que a partir deste ano nós vamos voltar ao crescimento histórico deste país, cerca de 7% ao ano. Mas iniciativas como essa, do senhor secretário de Saúde, é louvável. Quero também parabenizar a deputada Maninha, que teve a iniciativa de fazer um seminário referente aos problemas de saúde no Distrito Federal. Neste projeto em defesa da saúde, a cidade de Santa Maria será visitada por uma equipe multidisciplinar. E a ênfase na área da saúde será dada principalmente às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. As gestantes... Tempo encerrado, deputado. Mais um minuto para concluir, senhor presidente. E aos hipertensos, principalmente os idosos. E serão utilizados escolas, igrejas, onde serão encaminhados esses pacientes identificados por essas equipes multidisciplinares. O programa, na primeira etapa, atingirá cerca de 12 mil famílias, correspondente a 6 quadras. E em julho será abrangido a toda a população daquela localidade.
Uma segunda cidade, senhor presidente, a ser contemplada será a cidade de Riacho Fundo. São essas iniciativas, senhor presidente, que fazem com que o Bloco Popular Independente apoie esse tipo de iniciativa por parte do governador, cumprindo assim as suas promessas de campanha. E nos reservamos o direito também, naquilo que for decisões governamentais que firam os interesses da população, nós seremos os primeiros aqui a protestar e condenar. Mas no caso da saúde, senhor presidente, nós não tínhamos outra alternativa, senão vir aqui aplaudir essa decisão governamental. E finalizando, senhor presidente, a comunidade participará desse projeto. Serão formados comitês em defesa da saúde e da vida. E os componentes da comunidade, desses comitês, serão treinados pela Secretaria de Saúde. Eu tenho a impressão que Conclua, com isso por favor. a gente resgatará a saúde que se encontra sucateada no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg, líder do Bloco Parlamentar Socialista. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, na última semana tivemos a oportunidade de apresentar um projeto que regulamenta, que obriga as empresas de transporte coletivo a manterem ônibus funcionando a partir da meia-noite. Consideramos que esse projeto é de grande alcance social. Hoje, estamos apresentando mais 2 projetos que consideramos também de grande alcance social. O primeiro dispõe sobre a distribuição dos recursos para o fomento do desporto, oriundos de sorteio na modalidade denominada bingo ou similar, e estabelece condições para a sua realização. Há poucos dias atrás, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei Zico no que se refere à questão dos bingos. Nós já temos hoje cerca de vários bingos funcionando no Distrito Federal e é importante a sua regulamentação para que recursos oriundos do bingo possam ser transformados em incentivo ao esporte local. Nesse sentido, estamos apresentando esse projeto que tenho certeza de grande interesse social e que terá o apoio de todos os nobres parlamentares. O segundo projeto regulamenta a comercialização direta de alimentos básicos em áreas públicas residenciais do Distrito Federal. Essa é uma reivindicação antiga de todos os produtores rurais e vai de encontro ao interesse da comunidade de poder consumir alimentos mais baratos e de melhor qualidade. E para o produtor rural, significa um acréscimo significante na sua renda, pois elimina o intermediário. A Emater se encarregará da coordenação e da fiscalização para que os alimentos vendidos, além de inspecionados pelo Distrito Federal, que no locais de venda seja garantida a higiene e a organização necessária para fazê-lo. Quero dizer que neste final de semana estive visitando o Núcleo Rural Casagrande, no Gama, e percebi a importância desse projeto para todos os produtores rurais. Lá, os produtores vêm se organizando de forma associativa, de forma comunitária, com resultados muito interessantes, já estando participando através do quiosque do produtor, colocado na SAB, com a comercialização de diversos produtos daquele núcleo rural, como ovos de codorna, linguiça e outros produtos. Eu tenho certeza que esta Câmara será sensível a mais essas proposições e as aprovará em breve espaço de tempo. Muito obrigado. Passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade.
ainda no pequeno expediente, destinado ao comunicado de liderança, convido o deputado Renato Raina, por 3 minutos, para fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, nobres deputados, inicialmente quero parabenizar os bibliotecários pela passagem do seu dia, comemorado ontem, no dia 12 de março. Aos bibliotecários dessa casa, os meus cumprimentos, a minha homenagem por essas pessoas que guardam e cuidam dos nossos livros e dos nossos documentos. O Correio Brasiliense de ontem trouxe novamente à baila o tema liberalização das drogas. E, mais uma vez, o deputado federal, Fernando Gabeira, vem pregando a questão da discriminação, da liberação das drogas. Ele tenta, com a sua ideia, difundir o pensamento de que as drogas, ao serem liberadas, vão trazer um benefício social, o que não é verdade. Somente quem desconhece os malefícios que as drogas têm causado à nossa população, principalmente aos jovens e os adolescentes, inclusive aumentando sobremaneira o número de crimes nesse país, é que pode defender essa irresponsável, imoral e indecente ideia. Pedir, já que não adianta, já encaminhei para ele vários estudos, pedi pessoalmente uma audiência com o deputado Fernando Gabeira para ir pessoalmente tratar desse tema com ele. O grande professor e deputado José Elias Murad também se manifestou contrário à liberação das drogas, porque o professor José Elias Murad, o maior mestre e entendido de drogas desse país, sabe bem o mal que isso pode causar para a sociedade. Eu quero aqui dizer também que apresentei nessa casa 2 projetos de lei e quero pedir o apoio dos companheiros. O primeiro, que trata da fiscalização e controle da venda, distribuição, armazenamento de gás liquefeito de petróleo e de gás de cozinha. Os gases hoje, os botijões, são vendidos mais de 75%. Já estou concluindo, senhor presidente. Sem uma manutenção, sem uma fiscalização que dê segurança às famílias que utilizam o gás, que estão utilizando um produto armazenado de forma segura. Então, estamos apresentando uma lei para que esse produto seja submetido a manutenções periódicas, o botijão seja mantido a manutenções periódicas, para que a população, para que as donas de casa e as famílias tenham segurança. Apresentei também um projeto de lei que tem por objetivo conceder transporte gratuito às pessoas pobres que forem intimadas pela polícia e pela justiça. Muitas audiências são remarcadas e os processos e os inquéritos ficam nas gavetas, sem a polícia e sem a justiça poder dar um retorno à sociedade, tendo em vista que essas pessoas não possuem dinheiro para pagar uma passagem para se deslocar até a delegacia de polícia ou fórum para prestar o seu depoimento. Então, eu peço a atenção e o apoio de todos os companheiros para esses 2 projetos de lei. E já estou concluindo, senhor presidente, mas eu peço mais 30 segundos só para me tratar de outro tema, que eu gostaria de pedir aqui o apoio da bancada do PT, principalmente do líder Cafu. Hoje, deputado, iniciou-se na Academia de Polícia Civil o curso de formação profissional de agentes de polícia. São 800 novos agentes de polícia que vão para a academia e que em junho deste ano estarão aí na Polícia Civil prestando segurança para a nossa sociedade. Só que muitos desses policiais civis, muitos desses concursandos são funcionários públicos. E havia um decreto que permitia que esses policiais, que esses concursandos fossem liberados para fazer o curso de formação, que é um curso extenso, de uma longa carga horária, liberado de seus pontos nas suas entidades públicas. E esse decreto foi revogado, e isso está causando um transtorno muito grande, na medida em que esses alunos que estão lá, numa atividade de formação que, inclusive, é considerada em estrito cumprimento de serviço, estão recebendo falta nas suas repartições, podendo, inclusive, ser mandados embora por justa causa. Então, a gente está pedindo, eu já fiz um contato hoje cedo no Palácio do Buriti, para que o governador Cristóvão se sensibilize e reedite imediatamente o decreto que permitiu a liberação dos pontos dos profissionais que passaram no concurso de um universo de 16 mil, são 400
que vão para a primeira turma e mais 350, quer dizer, a nata da Polícia Civil. Estou concluindo, senhor presidente. Então, eu quero pedir o apoio para que esse decreto seja novamente editado e que os funcionários públicos possam cursar sem que seus pontos sejam cortados. Muito obrigado. Ainda no pequeno expediente, com a palavra o deputado Odilon Aires, pelo PMDB. Na ausência do deputado Odilon Aires, convido o deputado Antônio Cafu, pela liderança do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhores e senhoras, eu na semana passada falei aqui sobre, tentei tocar aqui sobre a questão da violência. Há várias formas de violência, não é? E uma das violências mais degradantes e nefastas é quando o aparelho público é utilizado em detrimento de interesses alheios à comunidade que ele deveria servir. Por isso, eu teria aí a violência institucionalizada. Quando ela é colada, ela é umbilicalmente ligada ao descaso, ao maquiamento, à manipulação, ao populismo, ao fisiologismo, ao puxa-saquismo, à publicidade, à mídia, que não está colada com o interesse da comunidade, mas as diretorias comerciais dos veículos de comunicação. Daí um merchandising mentiroso. Por isso, eu acho extremamente oportuno, de uma pedagogia política importante, uma matéria como a publicada pelo Correio Brasiliense, no caderno que seria Parte de Cidade, na página 26, quando traz à baila da opinião pública escrita dessa cidade, o quadro que nós encontramos em termos de situação, um tanto quanto próximo da verdade, das várias caras que o PT e a Frente Brasília Popular encontrou o governo do Distrito Federal. São 12 abacaxis. Não o abacaxi fruta tropical, que é saborosa, mas o abacaxi como um problema a ser engolido e que nós queremos socializar. Porque aqui nessa casa, o bloco do PP, que tem íntima relação com esse estado de coisa, vem jogando com a desinformação, com a falta de politização, com a ignorância, com a miséria das pessoas. Porque a prática política do PP, enquanto sustentáculo do governo Roriz, era manter o puxa-saquismo, o fisiologismo. Veja o caso das lideranças comunitárias com empregos, sem ter necessidade de assinar ponto. Passava de vez em quando na administração para saber se estava depositado o dinheiro na sua conta. Eu quero poder fazer com que essa casa, nos anais dela, registre essa página que o Correio Brasiliense publica oportunamente. Governo com falta de verbas, porque o governador Roriz disse que deixava 198 milhões. Está aqui. Foram 2 milhões de reais. Dívidas do metrô, que nunca pagou. Foi a primeira dívida que nós encontramos com o BNDES. Uma fatura cartorial de 60 milhões de reais. Justiça do Trabalho. Estão as precatórias aí. Cabe a nós agora discutirmos a questão das escolas, o turno da fome, a saúde, a radiografia do quadro caótico. A companheira Maninha fez e encaminhou de forma extremamente séria um seminário. Essa casa devia ter entrado naquele auditório na sexta-feira para ouvir o depoimento do secretário de Saúde e das